Cara, já finalizando o nosso bate-papo, tem bastante coisa pra gente falar ainda, mas aí depois, talvez eu acho, na minha opinião, eu queria saber de você mesmo. O Saragossa, pra mim, foi, eu acho que seu grande auge, assim, né? Você foi muito bem, o clube foi campeão da Copa do Rei. Então, como você consegue enxergar a sua passagem no futebol espanhol? Você teve uma adaptação muito rápida também, pelo menos do meu ponto de vista, né? Do que eu vi. Queria que você comentasse um pouco sobre esse momento da sua carreira. Cara, eu acho que o meu auge, né? Todos os recordes que eu tenho de mais gols, mais assistências, mais jogos seguidos, mais minutos jogados, foram no Zaragoza, que foi o time que eu mais joguei. Sim. Eu joguei mais no Zaragoza do que no Santos e no São Paulo. Joguei muito mais lá. Verdade. Muito mais lá. 110 partidas, eu acho. Né? Eu fui nos brasileiros que mais jogou pelo Zaragoza. Tudo, né? Tudo. Mais cartão vermelho, mais cartão amarelo, tudo lá. Tem até restaurante com um prato com seu nome. Então, isso que eu ia falar, cara. Eu hoje, eu ando em São Paulo, o pessoal, alguém me reconhece, não é muito comum. Né? Agora, mais porque eu tô na televisão, como comentarista, o pessoal lembra tudo, mas em Zaragoza eu ando na rua, todo mundo me para, cara. Eu sou muito mais reconhecido em Zaragoza do que aqui em São Paulo, em Santos. Eu ando na rua em Zaragoza, tem um restaurante lá que tem um sanduíche com o meu nome. Eu vou de vez em quando, eu tento ir todo ano, ou a cada 2 anos eu vou pra Zaragoza, e eu vou lá, os caras cantam minha música no estádio. Eu tinha uma musiquinha que eles cantavam na época que eu jogava, e até hoje eu vou lá, os caras da torcida cantam. Eu vou lá, os caras me param na rua pra tirar foto, lembram dos jogos. Então eu fiz a minha carreira muito, e numa época que a Liga, né, a La Liga era... Cara, você jogava contra o Real Madrid dos Galácticos, jogava contra o Barcelona do Guardiola, dos holandeses, jogava... Luiz Henrique. Jogava o La Corunha do Mauro Silva, Bebeto, Djalminha, Luizão, esses caras. O Valência do Mendieta, do Piorro Lopes. Era só time fera. O Celta do Mostovoi, do Karpin, dos russos. Então era só bom. Eu peguei do mesmo jeito que eu tava falando, né? Você jogava no Bernabéu e eu tinha que marcar o Zidane, cara. Daí Como que foi a primeira vez que você foi marcar o Zidane, velho? Cara, demais, cara. E a gente jogava bem, cara, contra os Real, grandes. Né? A gente se ferrava com o Oviedo, com o Rijon, com o Racing de Ferrol. A gente não ia. Mas o Zaragoza, quando jogava no Bernabéu, cara, a gente ganhou um jogo lá de 5-1. A torcida com o Roberto Carlos, Hierro, Raul, sei lá, todos os caras. Os Galácticos. Todas as feras, né? Guti, Figo, esses caras todos, a gente ganhou de 5-1. Torcida do Real Madrid com os panoeiros, né? O paninho branco. Com os panos assim, né? Aplaudindo a gente. Vocês eram aplaudidos já dos 5 e eles aplaudiram a gente. Daí teve um outro jogo que a gente jogou lá também, que era... a gente ganhou 2-1, eu fiz um gol de pênalti no Wilgner. O Bodo Wilgner, o goleiro da Alemanha. Sim. O Hierro faz um pênalti em mim, e eu bato 2-1, a gente ganha 2-1, eu fiz o gol de pênalti lá no Bernabéu, ganhamos dos caras. E era demais, né, cara? E era um momento que o Zaragoza era o Zaragoza, né? O Zaragozinha, né? E não passava o jogo do Zaragoza pra São Paulo, pro Brasil. E passava o jogo quando a gente jogava com o Barcelona, com o Real Madrid. Então era um jogo ou 2 por ano. Sim. E daí eu ligava pro meu pai, ligava pro meu irmão, ligava pro pessoal aqui e falava, vai passar o jogo aí. Vamos jogar contra o Real Madrid, né, cara? Daí o pessoal zoava, vocês vão tomar uns 5 aí, os caras vão meter um monte em vocês e tal. Daí eu falava, pode ser, cara, mas eu vou dar uma porrada no Zidane, cara. Porque pelo menos vão me dar o cartão amarelo, vão fechar. Vai aparecer no lado do Zidane. Eu vou aparecer aí pro Brasil tomando o cartão amarelo que eu dei uma porrada no Zidane e tal. E daí, cara, começava o jogo, cara, o Zidane, impressionante. Foi o cara que eu joguei contra. Jogava de terno mesmo, literalmente. Não, cara, eu não conseguia dar porrada nele. Eu não conseguia fazer falta nele, porque na hora que a bola vinha, ele já dominava com a esquerda, girando o corpo, eu chegava e já tinha a bola. O pensamento também é muito rápido dele, né? Ele já tá à frente. Ele não segurava a bola, e quando ele dominava a bola, ele dominava de um jeito que ele não dominava nunca parado, ele dominava já em movimento. Então, quando você chegava nele, ele dominava com a direita e já tocava com a esquerda. É o orientado que tanto falam, né? Ou de primeira. Opa, controle orientado, na Espanha fala, né? Cara, não dava pra chegar nele, cara. Não dava pra chegar. O cara... sensacional, cara, jogava muito. Depois eu fiz um evento aqui da Adidas com ele, a gente conversava, eu falei pra ele, ele falou, cara, e eu tentava te dar porrada, cara, eu tentava te dar pra aparecer na televisão no Brasil, e não conseguia chegar, cara. Puta gente boa, cara, o Zidane. E daí, beleza, daí você jogava contra eles, daí você pegava no outro final de semana, eu tinha que marcar o Guardiola. Mesma coisa, né? O Barcelona de Rivaldo, de Giovanni, de Overmars, dos irmãos de Boé, Cocu. O Stoichkov tava nesse Barcelona? Não, o Stoichkov já não tava. Tinha o Kluivert. Era o Van Gaal, o técnico. Puta, mesma coisa. E eu tinha que marcar o Guardiola, porque o Zaragoza jogava fechado e eu era o segundo atacante. Sim.
Jogava o Milosevic na frente, às vezes jogava o Snyder, jogava os caras lá, e eu era o segundo atacante, então eu jogava um na frente, e eu marcava o volante do time dos caras. Sim, então, sim. eu tinha que marcar o Guardiola, o Zidane, o Mauro Silva, o Mendieta, esses caras, cara. E daí o do Barcelona, a gente teve um 4-4 em Barcelona, no Nou Camp, demais, um puta jogo. O Rivaldo faz um gol no último minuto, 4-3 pra nós, ele faz um gol de falta no último minuto. E, porra, e era demais. Daí, Qual foi o estádio que você fez mais gols, assim, dos grandes, que você lembra, assim? Teve algum gol que você marcou, na assim? Romareda, eu fiz, né, que era o estádio do Sim. Zaragoza. No Vicente Calderon, que era o estádio do Atlético, eu fiz gol também, vários gols, eu fazia gol lá. Em San Mamés, que era na Catedral do Atlético de Bilbao, eu fiz gol. No Bernabéu eu fiz gol, no Nou Camp eu fiz gol. No do Valência, puta, como chama do Valência, eu também fiz gol. Eu fiz vários gols lá, cara. Em Riazor, onde que era o La Coruña também. Sim, sim. Mas só pra acabar essa história, né, cara? Daí o Barcelona, não sei o que, daí tem uma temporada assim, o Guardiola sai do Barcelona, vai jogar não sei aonde. Eu falei, porra. Tô aliviado agora. Beleza. Porra, entra o Xavi no lugar dele. Jogava mais que ele, cara. O Xavi jogava mais que o Guardiola. É. E daí eu falei, cara, eu tô ferrado, mano. Não tem jeito. Tô com os melhores, tem que jogar com os melhores, não tem jeito, cara. E, cara, seus números aqui são 107 jogos no Zaragoza, cara. Você ficou 5 anos, se eu não tô de 98 a 2003, tá aqui, Foram 6 temporadas. 6 temporadas, eu né? cheguei no meio do ano. Exatamente. Você fez sua história lá, fez seu nome lá, você falou que a torcida gosta de você até hoje e tudo mais. Rolou alguma questão ali na época da... Você tem dupla cidadania? Você chegou a... Tenho. Eu joguei... Todo o tempo que eu joguei na Europa, eu joguei como italiano. Então você não contava como estrangeiro. Não era Isso era uma vantagem. Foi né? uma das coisas que eu fui pro Japão. Porque o seu Juan Figuer me compra... Tinha o passe, né? A lei do passe. E Sim. daí ele me compra através do Central Espanhol do Uruguai, que era o time que ele tinha. Foi eu, o Zé Roberto, o Rodrigo Fábio e o Sávio. Na mesma tacada ele pegou a gente, contratou dos clubes. Uhum. E daí o Sávio e o Zé Roberto foram pro Real Madrid. O Rodrigo Fábio também foi, mas voltou. E eu fui pro Zaragoza. Só que ele falou, você vai ficar 1 ano no Japão emprestado, porque é o tempo de fazer todo o teu passaporte, a cidadania europeia, para você jogar na Europa como europeu. Então essa ida minha pro Japão foi um tempo pra poder fazer a documentação. A cidadania. E engraçado que foi que eu tinha 2 ofertas. Antes de eu ir pro Japão, eu já tinha 2 ofertas. Que ele já tinha costurado, que era o Zaragoza e o Mallorca. Sim. E o Mallorca era o melhor contrato pra mim. Eu ia ganhar mais, tudo, mas ele falou, acho que é melhor você ir pro Zaragoza, Que vai dar que é um mais time certo. mais sólido, o teu jogo encaixa melhor lá. E daí, eu acho que foi sorte pro Mallorca, cara. Quem foi pro meu lugar no Mallorca foi o Eto'o. Era pra eu ter ido pro Mallorca. E daí não fechou o negócio comigo, eu fui pro Zaragoza, daí os caras levaram o Eto'o. Acho que os caras fizeram um bom negócio. O Eto'o jogou muito mais que eu, né, cara? Caraca, cara, que história. Olha como que é As talvez se eu coisas tivesse assim. ido pro Mallorca, o Eto'o não teria ido pro Mallorca e talvez nem teria ido pra Espanha e teria tido outra carreira, cara. Sim. Ele nem sabe isso, acho. Nossa, isso é interessante mesmo de comentar. Cara, e aí você também jogou depois de um tempo lá no Almeria, né? O Almeria já foi depois. Foi em né? 2000 já, 2004. Eu voltei pro Corinthians. A gente já vai até falar isso. Eu só queria fazer esse contra... Daí, depois do Corinthians, eu voltei pro Japão, pro Sim. Shimizu, e daí do Shimizu eu fui pro Almeria, que já tava meu joelho já não tava legal, já tava com problema, não joguei bem. O Almeria era um time... Tava jogando... Quase subimos, né? Eu fui jogar a 2ª divisão. você lá. foi jogar série Foi no ano que o Almeria não subiu, mas já tava no final de carreira. Como que você vê esse processo de evolução da La Liga, da época que você jogou lá pra hoje, assim? Você acha que evoluiu bastante? Poderia ter evoluído mais? Cara, eu acho que evoluiu, por um lado, muito mais de números, de visibilidade, de valores e de estrelas. Mas na época que eu joguei lá era mais equilibrado. Hoje é Barcelona ou Madrid. Sim. Difícil. O Atlético de vez em quando dá uma beliscada, o Atlético de Bilbao de vez em quando chega, tem algum time que Vila Real teve um ano e tal. Mas na época que eu joguei lá, cara, a diferença do Barcelona do Real Madrid pra nós, quando digo nós, é La Coruña, Zaragoza, Valência, esses times todos, aí Celta de Vigo, era menor, cara. Porque a gente lá no Zaragoza, cara, a gente chegou a jogar com 11 jogadores de seleção. A escalação do time era o Mondragón, que era titular da Colômbia. Era o Negro Martínez, que era o titular da Argentina. Daí tinha o Sundgren, que era o titular da Suécia. Tinha o Radimov, que era o titular, o 10 da Rússia. O Milosevic, que era o 9 da Iugoslávia. O Toro Acunha, que era do Paraguai. Kili Gonzalez e Gustavo Lopes da Argentina. Sei lá, o Miguel Rebócio, que era o central do Peru.
Então era, cara, o Vulter, que jogou na Holanda. Então era os times, eu acho que eles eram mais fortes. Sim. Os times médios eram mais fortes e podiam jogar não de igual para igual, mas podiam jogar não com a diferença que tem hoje do Madrid. Do Madrid, Barça e Atlético pros outros, pros né? outros, que é um abismo, né, de diferença. Não, uma coisa absurda. Você foi campeão da Copa do Rei, né? Foi. Lá com o Celta. Como que foi a trajetória até o título? E você faz gol na final, né? Faço gol na final, até... Eu tô escrevendo um livro também, fazer um jabá aqui. Eu tô escrevendo... Legal. Eu conto essa história no livro, depois eu vou trazer aqui pra vocês. Por favor, prazer. E a gente foi um ano que foi, cara, a gente foi do céu ao inferno. A gente lutou até a última rodada, ou penúltima rodada, pra não cair. Só que na Copa a gente foi muito bem. A gente tirou Barcelona, a gente tirou... eu não lembro, Rijon, sei lá. Sim. E a gente foi indo. Uhum. E a gente chega na final com o Celta, que era um timaço, que nesse ano o Celta foi pra Champions. Uhum. Que tinha o Silvinho, tinha o Doriva, de brasileiro, tinha o Cavalheiro, que era o goleiro, tinha o Mostovó e o Karpin, que eram os dois caras da Rússia, tinha o Cáceres, que era o zagueiro da Argentina, era um timaço o time do Celta. E a gente chega na última rodada contra o Celta. E a gente precisava ganhar ou empatar com o Celta pra não cair. Na La Liga, né? Na La Liga. E a gente empata com eles num domingo. E depois de 15 dias a gente joga contra eles a final lá em Sevilha, né? Que pra nós já era, aqui é bônus, né, meu? A gente não caiu, fizemos a nossa parte, vamos jogar. Sim. Se a gente perder a final da Copa do Rei, cara, dá na mesma, a gente fez a nossa parte. Sim. E daí começa um puta jogo, cara, um puta jogo também, uma final. Eles fazem 1-0 com o Mostovó e a gente empata 1-1 com o Aguado de cabeça. E daí saiu o pênalti, né? Daí, cara... E eu bati os pênaltis, Zaragoza. Era o Toro Acunha, Paraguai, ou eu que batia. Daí saiu o pênalti, né? Na hora que saiu o pênalti, eu vou pegar a bola, eu olho pro Toro, o Toro meio que... Dá uma... Vai! E eu falei, eu vou. Pum. E daí, cara, é a história que eu conto no livro, que é bem legal. Na hora que eu ponho a bola no pênalti pra bater, na final, né? Eu só pensava assim, cara, eu não posso entrar pra história do Zaragoza como o cara que errou o pênalti na final. Milésimos de segundos isso. Não... Cara, foi 30 segundos, 40 segundos, que parecia um ano pra mim. Sim. E ainda quando eu ponho a bola pra bater o pênalti, o Cavalheiro vem, o goleiro da Argentina, e vem e fala, brasileirinho de merda, não sei o quê. Filha da puta. Eu vi os últimos 10 pênaltis que você bateu, eu sei como você bate. Não vai mudar que eu vou pegar. Porra, cara. Eu ponho a bola, já tô naquela dúvida. Eu vou dando aqueles passinhos pra trás, cara, eu falei, o que eu faço? Eu mudo o jeito de bater, dou uma cavadinha, ou encho o pé, e fecho o olho e dou uma porrada. E o goleiro falou que sabe como que eu bato. Me viu meus últimos 10 pênaltis. E eu batia bem parecido os pênaltis. Sim. Falei, ele sabe como eu bato. Filha da mãe. Daí eu voltei e falei, não. Eu treinei minha vida inteira assim. Eu já bati pênalti em final. Eu vou bater do jeito que eu sempre bati. Que era assim, eu punha a bola e eu tinha a ideia de bater sempre cruzado. Sim. Quando eu ia bater, se eu via que o goleiro dava aquele passinho, eu só virava o pé um pouco, tirava dele. Sim. E daí foi o que aconteceu. Na hora que veio, eu com aquela dúvida na cabeça, falei, não, vou bater desse jeito. Na hora que eu fui bater, eu vi ele caindo pro lado. Aí você só tirou. Daí ele caiu pro lado esquerdo dele, né? Daí eu já bati cruzado, ele bateu a cabeça na trave lá, nem viu a bola. A bola entrou aqui. E daí depois E eu tenho tudo isso em vídeo no livro, eu conto e tem o vídeo. Que você vai dar com o QR Code no livro, que legal. Vai te levar pro Instagram desse... Então você vai estar lendo... No livro, e você consegue ver a imagem. Você vai pegar a imagem desse vídeo. Interativo o livro. Muito legal, interativo. Tem uns 5 vídeos assim no livro, bem legal. E daí eu fiz o gol, né? Na hora que eu fiz o gol, daí eu fui lá nele. Falei, que passa, irmão? Argentino de merda, você falou que era brasileiro de merda, agora argentino de merda. Por que você não pegou o pênalti, velho? Você não falou que sabia como eu batia? Você quase bateu a cabeça na trave aí, meu. E daí a gente ganhou o jogo, foi campeão da Copa do Rei, puta festa, depois jantar com o rei. Eu tenho a copinha. Que tem o jantar do rei, pô, né? É demais, cara. Eu tenho a foto lá, o rei Juan Carlos entregando uma réplica da Copa lá e fala, pô, um negócio que eu nunca imaginei na minha vida, cara. Demais.